Quero, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Então hoje o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, é sobre algo que a gente precisa esclarecer quanto às origens, quanto à natureza, quanto àquilo que nos causa, às vezes, admiração nisso, né? Nos causa um certo estupor, às vezes, mas são sentimentos muito variados que nós temos em relação a esse tema, que é o duelo. O que é um duelo, né? O duelo, a gente costuma ver, quem gosta de filme de ação, filme de heróis, né? No final sempre tem confronto final, né? Entre o Homem de Ferro e o Thanos, né? Será que o Thanos vai estralar o dedo? Será que metade do universo vai morrer todo mundo? Então a gente costuma dizer assim, o duelo entre o bem e o mal. A gente costuma dizer o duelo entre Deus e o diabo, né? Algumas pessoas vivem, inclusive religiosamente, estabelecendo que existe uma queda de braço. Eu vi até uma figura disso uma vez. Existe uma queda de braço constante entre Jesus e aquele que seria a personificação do mal, né? O demônio. Isso é uma doutrina muito antiga, ainda no tempo anterior a Cristo, né? Que era do Oriente, da Babilônia, na Mesopotâmia, e que surgiu e voltou, ela desaparecia e voltava de tempos em tempos, e chegou até Santo Agostinho, no século IV e V. Chamava-se maniqueísmo. O maniqueísmo defendia que nós estamos em constante duelo na nossa vida, entre o bem e o mal. Mas por que a gente não deve considerar isso verdade? Primeiro, o mal não foi criado por Deus, né? O mal não é algo criado. A presença do mal tinha que ter sido explicada de alguma forma. Então disse que uns anjos se rebelam, um terço dos anjos do céu se rebelaram e saíram do céu, etc. Agora vê que coisa. Os anjos perfeitos, né, também são sinônimos dos espíritos benfeitores, os espíritos que já atingiram um patamar de evolução, se revoltarem, deixarem o céu e se revoltarem contra Deus. Isso mesmo no terreno da fábula, mesmo no terreno da parábola, é algo assim difícil de acreditar, mas as pessoas acabam tornando isso uma realidade. Então, da nossa necessidade de culpar alguém, como Deus não pode ter criado o mal, a gente cria essa figura que as pessoas chamam de um inimigo, que é responsável pelo mal. Todo o mal, não tendo sido criado por Deus, o mal é ausência de bem. Onde não há o bem não se consolidou, aquele desequilíbrio que há ali chama-se mal. Quando não há luz no lugar, aquela falta de harmonia que a luz traz, aquela escuridão, a gente diz que é a ausência de luz apenas. A escuridão em si não existe, ela é a ausência da luz. Então, quando a gente fala nesse duelo entre o bem e o mal, vamos chamar de luta, vamos chamar de combate, vamos chamar de confronto entre o que é o bem e o que é o mal na nossa vida. Porque a palavra duelo, ela tem uma outra conotação. No duelo, duas forças que são teoricamente antagônicas se desafiam
para medir forças, e no duelo que nós conhecemos, na sua acepção mais normal, mais comum, em que as pessoas duelam umas com as outras, geralmente o destino final de uma delas é a morte física e da outra é se tornar um assassino, porque matou alguém. Então, o duelo é um confronto em que existe uma reciprocidade entre aquelas duas forças antagônicas e elas vão se enfrentar. Então, é diferente de uma luta comum em que você, às vezes, luta para defender alguém, luta para se defender, por exemplo, numa situação de agressão. É completamente diferente. No duelo, existe uma conivência entre as partes. Em outras palavras, no duelo, uma das pessoas tem certeza que vai ser morta e a outra pessoa tem certeza que vai matar a outra. E isso está tudo bem. Então, esse aqui é o fator mais degradante em relação ao duelo. Hoje, o duelo praticamente desapareceu, né? O duelo não existe mais como antigamente, como nos filmes de cowboy, por exemplo, né? Todo filme de cowboy que tinha muito antigamente, do John Wayne, do Montgomery Clift. Aí chegava lá num determinado momento, o xerife da cidade, aquela cidade assim, aquela poeira, o vento passando, aí ia ver quem sacava primeiro da arma, né? Ia haver um confronto entre as duas partes ali. Então, isso desapareceu da nossa sociedade, quase que totalmente, porque, por incrível que pareça, vez por outra, nos casos policiais, a gente acaba descobrindo que houve um enfrentamento, tipo duelo, duas pessoas que disputam o amor de alguém, duas pessoas que disputam, às vezes, uma área em que o tráfico está medrando e as pessoas disputam, e existe uma luta, um confronto, justamente para ver quem vai vencer, porque vai viver, e o outro vai perder, porque morre. Então, quando a gente vê o duelo, a gente traz para nós uma falta de percepção do que realmente é o cristianismo, uma falta de percepção do que realmente são os valores precisos da vida, como Jesus veio trazer para nós. Então, vejam só, durante milênios, o duelo foi uma coisa que lavava a honra. Então, existem algumas formas já consagradas de chamar o outro para o duelo. Quando você se sentia ofendido e queria lavar a honra com sangue. Os nobres pegavam a luva e atiravam na pessoa, né? Ou batiam com a luva no rosto da pessoa, e era considerado uma chamada ao duelo, né? No interior da Itália, na Sardenha, na Sicília, eles tinham um outro tipo. Eles se abraçavam, os homens se abraçavam e um mordia a orelha do outro. Quando mordia a orelha, firme, era sinal de que estava chamando para o duelo. E o duelo, ele não acontecia sozinho. O duelo tinha os padrinhos. Então, os padrinhos eram as pessoas que iam ajudar nesse processo terrível. Então, uns apadrinhavam uma parte, outros outra. As pessoas que apadrinhavam iam escolher as armas de acordo com as pessoas, ou uma arma branca, ou uma arma de fogo. Aí as pessoas entregavam para esses padrinhos a obrigação de descobrir um lugar, o lugar era planejado, lá as pessoas iam, geralmente afastadas, iam testemunhas. Agora, o mais curioso, e um médico. Não sei se vocês sabem disso. E um médico. Mas o médico só tratava do vencedor que estivesse ferido. Daquele que estivesse ferido mortalmente, o médico não podia tratar. Porque ele tinha que morrer mesmo. Porque aí é que vem, o julgamento de Deus. Então, o duelo acontecia como se fosse um julgamento de Deus. O julgamento de Deus na legislação, no judiciário, né? É chamado de ordália. O que é uma ordália? A ordália vem de um termo do Antigo Testamento, lá no livro de Números, um livro mosaico, né? No capítulo 4 de Números. Lá conta-se a história de que quando a mulher era julgada adúltera, essa mulher era levada até o templo pelo marido, não tinha choro, nem vela, nem julgamento dos homens, não tinha direito de defesa, não tinha nada.
levava a mulher ao templo. Aí eles pegavam uma vassourinha, varriam a sujeira da escada do templo, colocavam num copo com água, misturavam e davam para ela beber. Se ela tivesse um corrompimento da sua coxa, que é uma forma eufemística, né, de dizer, se ela tivesse uma infecção genital, ela seria considerada culpada porque Deus a condenou. Se ela não tivesse nada, tomasse aquela água e não acontecesse nada, ela estava perdoada porque Deus a libertou. Então, na verdade, a verdade dos homens não tinha nada a ver. Entregava-se para Deus essa ordalha. Então, no duelo, as pessoas diziam, foi Deus que decidiu. Agora vê se a gente faz uma coisa terrível quanto o duelo e entrega a razão daquilo que está acontecendo para Deus. Não, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar o tiro. Se ela cair, se pegar a bala, é porque Deus quis. Aí elas ficavam de costas, né? Davam 10 passos, viravam e atiravam. Tem várias formas de fazer. Ou quando era arma branca, podia ser punhal, espada. De qualquer forma, quem morresse, quem perdesse a sua vida física, era porque Deus estava chamando que a pessoa estava errada, né? E veja só, se a pessoa que morresse fosse a ofensora, passava-se a acreditar que, na verdade, ela estava certa. Não, perdão. Se quem fosse ofendido morresse, é sinal de que quem estava ofendendo não tinha mentido, falou a verdade. Então, observe bem que prática primitiva, uma prática bárbara. Mas o tempo foi passando e as pessoas foram descobrindo que isso estava totalmente indo de encontro com o cristianismo, de encontro com a dignidade humana. Nós tínhamos um sentido totalitário que algumas autoridades humanas tinham o direito de vida ou morte sobre o outro, né? Isso começou a desaparecer mais ou menos lá pelo ano 1100 e alguma coisa, 1200, quando na Inglaterra limitaram o poder do rei com a chamada Carta Magna. Nessa Carta Magna, eles diziam, o soberano tem que pôr um tribunal e um juiz para julgar a pessoa. Antes disso não tinha isso não, né? Vejam, por exemplo, o exemplo de Salomão, que foi apresentado com uma criança e duas mães clamando que eram a mãe da criança. Porque a gente sabe da história, que é contada biblicamente, que uma das mães tinha dado à luz, a outra 3 dias depois, a criança dessa morreu, ela tomou o filho da outra, trocou as crianças, e aí, nessa de que vai um decide, foram para Salomão. Aí Salomão, dono de toda a sua justiça, é considerado um rei sábio, que pegou a criança, pegou uma espada e falou, então tá, vou partir metade para uma e metade para outra. Não tinha julgamento, não tinha nada, era o próprio juiz. Então aí a mãe verdadeira diz, não, pode dar para ela. Aí Salomão entendeu que aquela era a verdadeira mãe. Ainda puniu a outra, etc. Então, não existia essa questão do julgamento, que a gente fica hoje muito tempo. O ônus da prova é de quem faz a acusação. Não tinha isso. Então, no duelo, entregava-se para Deus isso aí. Era uma forma de fugir à lei, inclusive. Aí a lei começou a combater ao longo dos séculos, mas as pessoas não. As pessoas achavam até muito cavalheiresco, né? A pessoa aceitar duelar com o outro, não ser um covarde. Olha só que coisa. Então, o que acontecia? Quem fazia o desafio e quem recebia o desafio se tornavam, no final, um assassino e outro um suicida. Suicida por quê? Porque quem está oferecendo a sua vida à sorte, ao acaso, à ordalha, ao julgamento divino, a Deus, está colocando a sua vida em risco sem absolutamente justificativa nenhuma. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que nos explica isso de forma muito correta, questão 944. Ela inicia, 944, inicia uma série de questões no Livro dos Espíritos sobre o suicídio, sobre a tristeza que é o suicídio, né? A pessoa dispor da própria existência, uma existência que é tão difícil a gente vir para a Terra, o planejamento que é feito para a gente vir para a Terra, quem vai ser os pais da gente daqui 30 anos, quem vão ser os nossos avós, se os nossos pais vão aceitar se casar depois de 30 anos encarnados,
coisa que eles tinham combinado aqui no mundo espiritual. Chega lá, eles não casam, a gente não encarna, e o nosso progresso fica detido. Então, apesar de toda essa dificuldade que é a encarnação, as pessoas ainda jogam a encarnação fora por momentos depressivos, por depressão, por tristezas, por angústia. Então, hoje existe todo tipo de sentimento de tentar proteger essas pessoas que têm esse sofrimento dentro e que às vezes atentam contra a vida ou pensam, mostrando que a vida é digna, que é possível, que há muitas saídas e que é preciso que a gente lute para encontrá-las. Então, nessa questão do Livro dos Espíritos, começando com essa questão 944, várias questões estão ali para nos dizer a respeito do suicídio e dos caminhos que a gente precisa tomar para a gente valorizar a oportunidade que a gente tem da vida, por mais difícil que seja, porque sempre tem um caminho, sempre tem uma solução. E essa questão diz assim, baseado no livre-arbítrio, que a gente pensa assim, a gente não tem livre-arbítrio? Tem. Deus não deu para a gente como premissa maior o livre-arbítrio na nossa vida? A gente não pode fazer o que a gente quiser? Pode. A doutrina espírita proíbe alguma coisa? A doutrina espírita só esclarece, não faça isso, porque disso vem isso e disso vem isso. A doutrina espírita nos explica quais são as consequências dos nossos atos, as dificuldades pelas quais a gente vai passar nos atos mal pensados e as recompensas maravilhosas que a gente vai ter quando a gente luta num ato pensado e concretiza alguma coisa que é boa, né? Então, Kardec, baseado nisso, pergunta para os espíritos: é lícito ao homem tirar a própria vida? Ele pergunta abertamente. Aí os espíritos dizem não, porque esse direito cabe somente a Deus. Somente a ele cabe o direito de, no momento que ele achar oportuno, no momento que as leis dele, que ele criou, perfeitas, vão encaminhando e fecham, de alguma forma, num destino, numa fatalidade, cabe a ele determinar o momento dessa volta para o mundo maior, e não a nossa. Então, quando a gente se entrega ao duelo, nós estamos fazendo exatamente o contrário disso. A gente está julgando que no dia tal de tal, nós vamos nos encontrar, eu e o meu contendor, meus padrinhos, os padrinhos dele, e diante das testemunhas, nós vamos cometer um ato que põe em risco a minha existência e a dele. Então, isso é altamente condenável, né? Isso é algo que assim, não tem como fugir disso. E tem uma outra questão, também no Livro dos Espíritos, muito clara, que diz a questão 880. Também é uma questão maravilhosa. Ela diz assim: qual o maior de todos os direitos das criaturas? Porque a gente lida muito, inclusive dentro da moral espírita, com direitos, deveres, né? Nós temos tantos direitos, mas temos muitos deveres também, né? E o nosso dever, Jesus disse isso de formas variadas, os espíritos nos dizem isso nas obras que vão compartilhando conosco, que o nosso direito acaba quando começa o direito do outro. Mas o nosso dever vai, às vezes, um pouco mais e trabalha em função das pessoas. Então, o direito e o dever, eles têm um limite. Mas o direito nosso termina quando começa o direito do outro. Não faça ao outro o que você não gostaria fosse feito a você. E de uma forma complementar, faça ao outro, não usando a negativa, faça ao outro o que você gostaria fosse feito a você, né? Então, nessa questão 880, Kardec pergunta qual o mais importante, qual aquele que é fundamental, aquele direito fundamental das criaturas. Aí os espíritos respondem: o direito de viver. Por isso, completam, por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida do outro ser humano. Porque o nosso direito de viver termina exatamente no começo do direito de viver da outra pessoa. Então, duelar, expor a nossa vida e planejar ser vitorioso e tirar a vida do outro, são dois casos, como eu disse no início, bem claros, de suicídio e de assassinato. Isso nos traz, mais ou menos, a uma circunstância da vida que é muito comum, hoje em dia, especialmente, com os direitos dos seres humanos cada vez mais
se tornando mais específicos, né? Então, em alguns países, as pessoas, especialmente países europeus, as pessoas têm agora o direito de escolher se vão morrer ou não, né? Então, existem associações em que as pessoas se filiam e dizem, eu quero morrer. É um suicídio assistido. Então, o que acontece? Em vez da pessoa tirar a própria vida, é um suicídio em que ela permite que as outras pessoas tirem a sua vida. Então, uma equipe médica, em presença da família, né? Em presença das pessoas que ela quer, pessoas que ela convida, ela se despede de todo mundo, ela se deita, injeta uma medicação, ela dorme e desencarna. Então, isso é uma pessoa praticando suicídio, uma série de pessoas coniventes e uma equipe médica, entre aspas, que o juramento de Hipócrates, que é o pai da medicina, é preservar a vida. O objetivo, olha que coisa curiosa, o objetivo da medicina não é impedir a morte. A gente acha que a medicina foi criada para impedir a morte. A morte vai acontecer, é a falência dos nossos órgãos. A máquina cansa, a nossa máquina vai caindo aos pedaços até que para. Então, a morte não há como evitar. O que a medicina faz não é evitar a morte, é prolongar a vida, que é bem diferente. E aí isso nos traz, em contraste com essas associações que existem no mundo, ela nos traz a outro tipo de circunstância que a gente dividiu em 3 categorias, que a gente chama de eutanásia, ortotanásia e distanásia. E a gente lida muito com isso. Quando a gente tem parentes que estão, às vezes, em situações médicas muito delicadas, em que não há mais nada a fazer. E quando não há mais nada a fazer, as pessoas perguntam, e agora? Chegam para a família, vão explicar para a gente, olha, não há mais nada a fazer. Mas a gente propõe, né? Como no Brasil, nós, graças a Deus, não aprovamos a chamada eutanásia, que é quando você vai e desliga os aparelhos completamente e você causa o desencarne da pessoa. Tira todo o suporte de vida. Não é assim que é, né? Então, a equipe médica chega para a gente e diz assim, olha, não há mais nada o que fazer. Se nós fizermos tais e tais procedimentos, além deles serem arriscados, a pessoa vai sofrer muito e isso não vai adiantar em nada. Vocês querem que a gente continue fazendo? Isso chama-se distanásia. Quando não há mais nada o que fazer para o doente e você continua fazendo um monte de tratamentos que são invasivos e a pessoa sofre muito. Então, existe a eutanásia, que é a morte total. Você, né, autoriza. Não é assim que a gente faz. Tem a distanásia, que também não adianta. Aí tem a que a gente chama de ortotanásia, que é orto de correto e tanásia de morte em grego. Então, a ortotanásia, você não vai fazer nada que não vá adiantar para o paciente, mas você vai dar para o paciente todo o conforto, apoio, todo aquele suporte para que ele passe tranquilamente os seus últimos dias, até que o seu corpo físico, naturalmente, sofra aquela parada e o corpo, parando, o espírito se liberta. Então, na ortotanásia, você não faz os tratamentos invasivos, mas você faz tudo para dar suporte, para controlar a dor, para controlar o conforto da pessoa. Então, vejam só a diferença que existe entre os 3. E nós temos que ter essa consciência, porque, vez por outra, nós nos tornamos responsáveis por tomar essa decisão em relação a outra pessoa. Uma pessoa geralmente, uma pessoa muito querida da gente. Então, nós não podemos dispor da nossa vida e, muito menos, dispor da vida do outro. Então, é por isso que eu gosto de mencionar essas 3 em palestras que envolvem ou duelo, ou suicídio, porque são conceitos que a gente tem que ter muito claro na nossa vida. A gente não pode dispor da vida do outro, mas a gente tem que tratar o outro com dignidade. Então, para nós, isso é muito importante. Então, numa circunstância como o duelo, não existe esse respeito pela vida do outro. No duelo, se você puder desligar um aparelho aqui, o outro cair lá, ganhei. Estão entendendo? Não se deve assumir o papel de Deus na nossa vida. Né? Nós não devemos assumir um papel de julgar o outro de uma forma absolutamente, né, poderosa, dizendo que nós estamos agora tendo controle sobre a vida do outro.
E a gente não está nem falando de, por exemplo, ordenar a morte de alguém, trabalhar pela destruição de alguém, mandar fake news até que a gente destrói com a vida daquela pessoa. Isso é uma forma de duelo também. Mas é um duelo que às vezes a pessoa nem sabe que é a outra metade dos contendores é ela. Hoje o duelo, essa disputa, ela se tornou tão desigual e ela se tornou tão subreptícia, a pessoa, isso vai dentro de padrões tão escusos que a gente fica impressionado. Hoje, com toques na internet, com um simples toque de enter, 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 você constrói toda uma malha de desinformação a respeito de uma pessoa e você destrói a vida da outra pessoa completamente. Quando a gente for para o mundo espiritual, isso é uma forma de assassinato. Ah, mas a pessoa não morreu, mas a alma morreu. Que a pessoa pode não ter condição, a sua alma, ele pode não ter condição de sobreviver àquilo. E ele está destruído para o resto da existência. Ah, mas ele devia ter coragem e devia ter força para vencer. Vamos nos colocar no lugar da pessoa? Então é uma forma de destruir também. Então o mundo moderno tem o duelo pela riqueza, o duelo pelo poder. Não, se eu não for presidente do Centro Espírita mais uma vez, mas fulano, você já foi presidente 9 vezes do Centro Espírita? Não, mas eu sou aquela pessoa que fundou o centro. Eu sou aquela pessoa que infunde energia nas pessoas. O povo não está aguentando mais para ver se troca. Aí os outros, com medo, nem se candidatam. Então, esse duelo pelo poder, na política, gente, o que virou a nossa política? A gente que é de uma geração um pouco mais recuada, essa foi boa, né? Não vou falar que a gente é velho, não. Nós que somos de uma geração mais recuada, nós vimos as décadas de 60, 70, 80, em que a política vai se transformando, mas parece que o que está acontecendo hoje é uma coisa impressionante, não é assim? O duelo pelo poder religioso na política, né? Agora que a Igreja Católica, depois de 1.800 anos interferindo na política, descobriu que isso não leva a nada, a Igreja Católica está na dela agora. Influencia, assim, nos movimentos sociais, isso é outra coisa, isso só na América Latina. Agora, os nossos irmãos de outras igrejas decidiram que não vão aprender com o exemplo e estão se imiscuindo nesse poder. Para quê? Qual o objetivo, né? Então, gente, o duelo de sangue acabou, mas o duelo pelo poder não acabou. O duelo, essa luta pela riqueza, não acabou. Acabou aquilo que a gente sabia desse duelo material. Então, vamos levar a nossa vida parando com essa coisa de duelar com as pessoas. Para a gente, o duelo pode ser chamado de competição também. Mas a competição é boa. A competição nos estimula. Eu quero crescer na empresa, eu quero crescer na minha universidade, na minha escola, no meu meio profissional. A competição é bacana. A competição estimula. Agora, quando ela se torna desleal, ela vira duelo. Então, às vezes, todos nós aqui estamos duelando sem saber que estamos duelando. O duelo não acabou na nossa vida. Eu queria terminar lendo para vocês uma mensagem psicografada. Nós recebemos no nosso Centro Espírita no dia 3 de abril. Curiosamente, 3 de abril é uma quarta-feira, que é o dia do nosso trabalho, e na sexta eu ia fazer essa palestra lá na irradiação. E eu nem sabia, eu não estava nem ligando que o tema era duelo. E aí um espírito que trabalha conosco lá mandou essa mensagem sobre o duelo. Uma mensagem muito interessante, curtinha. E nos faz recordar do que o duelo ainda representa hoje na nossa vida. Apesar da gente não estar dando tiro em ninguém, e nem tirando a espada ou a lança, né? Então, esse espírito chama-se Timóteo. E o Timóteo diz assim para a gente: ah, duelo! Quantas vidas ceifaste? Quantos corações rasgaste a fio de espada pela explosão de um projétil, pelo esvaziamento da linfa da vida, quando um ferimento o drena para fora daquele que antes
era um ser espuante de vida. Hoje, graças à evolução do senso de dignidade, escorado pelos princípios éticos e morais do Cristo, que já se enraizaram mais um pouco na malha social do mundo, tudo era praticamente desapareceste do dia a dia das relações. Porém, continua subrepticiamente a habitar a vida daqueles que ainda duelam pela riqueza, pelo poder, pela dominação sobre tudo e todos. Não mais o brilho frio e ameaçador da lâmina, mas o mover premeditado da língua, que destrói na escuridão aquele que cai em plena luz do dia. Não mais a bala veloz que corta os ares em busca da carne pulsante do contendor, mas da informação falsa que chega instantaneamente do outro lado do globo e aniquila em instantes, exangue, uma reputação arduamente construída. Ah, duelo! Tu, cheio de artimanhas, mudaste teu modus operandi, mas não teu objetivo. Que o homem continue evoluindo, até que, pelo progresso, não necessitará mais de ti para vencer o outro, pois terá aprendido mais árdua empresa, que é vencer a si próprio. Então, com isso, queridos, deixo aqui a minha mensagem para a gente parar de duelar nesse mundo e cuidar da nossa vida, cuidar do amor, cuidar das relações fraternais, tá? Um grande beijo no coração de todos, gente. Obrigado. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.